Quem é Prevost? Quem é esse homem que foi colocado como papa pelos falsos cardeais? Muito bem, filhote, cria de Jorge Mário Bergoglio, cria do Papa Francisco, o falso Papa Francisco aí, que na verdade se chama Jorge Mário Bergoglio. Meus irmãos e minhas irmãs, esse homem era homem de confiança de Bergoglio. Prevost era o bispo que era o responsável pela escolha de todos os bispos do mundo. Todas as nomeações passavam por ele. Portanto, nos últimos anos de Bergoglio aí, todos os bispos que estão aí aprontando horrores, hoje barbaridades, todos eles foram nomeados por Prevost. O homem ainda era cardeal, entre aspas, porque, Bergoglio fez dele bispo, e isso não vale nada. Nada do que Bergoglio fazia valia nada para a verdadeira igreja. Ele era um herege excomungado, apóstata cismático, que consagrou a igreja, o Vaticano, a mãe terra, a igreja dele. A nossa não, a verdadeira igreja católica apostólica romana não. Consagrou aí a falsa igreja dele lá, o Vaticano, que ele tomou o prédio, a Pachamama, a mãe terra, deusa Gaia. Os deuses dos pagãos são demônios, portanto ele consagrou a igreja deles ao diabo e nunca voltou atrás, ao contrário. Nós assistimos assim cerimônias de diversas religiões, seitas lá, diversas, inclusive dragãozinho lá dos chineses, lá no Ano Novo, justamente chinês, que tem o dragão, e mais cerimônias indígenas atrás de cerimônias indígenas, mãe terra na cabeça. Tirou Nossa Senhora de lado e colocou a mãe terra no lugar, é a deusa deles. E o deus deles, é claro, é o demônio, e o filho dele, o anticristo, entendeu agora? Muito bem, esse homem excomungado chamado Jorge Mário Bergoglio colocou o Prevost como bispo. Fez Prevost como bispo, só se for na igreja deles, na nossa, inválido. E esse bispo inválido, então, nomeou esses outros bispos inválidos todos que estão por aí fazendo barbaridades, horrores e absurdos. Não, mas isso não é suficiente. Porque aí então os cardeais todos, que na época, quando o Papa Bento XVI, em 2013, levou o golpe de Estado, conhecido como Primavera Católica, e foi deposto do poder, ele foi colocado para fora. Ele só não deixou que botassem as mãos gordas, feias e demoníacas aí na parte espiritual. Ele continuou sendo Papa. A parte espiritual continuou com ele, mas eles tomaram aí de assalto a parte administrativa. E assim fazendo, estão todos excomungados desde então. Aqueles que deram o golpe, os que participaram, os que ficaram quietos, simpatizaram, e os que não falaram nada, estão igualmente excomungados pelo direito canônico da Santa Igreja, justamente promulgado aí pelo Papa João Paulo II, válido. Válido, é claro, para a nossa igreja é válido até hoje. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, depois disso, então, Jorge Mário Bergoglio, excomungado da Silva, tudo que ele fez foi falso. Os cardeais que estavam lá, que concordaram com ele, já foram excomungados automaticamente. Ele também era um excomungado na vida, portanto, o Prevost, o atual Papa, entre aspas, Leão Lobo, esse aí também, claro, é um excomungado, e todos os bispos que eles nomearam excomungados. Mas isso não acaba assim, porque daí é um cardeal, ou melhor, um colégio de cardeais excomungados que não valem nada vezes nada, eles não podem nem pisar no solo da igreja mais, nenhuma das pessoas do clero pode nem pisar no solo da igreja, perder o título, cargo e poder também está no direito canônico. Nada sou eu que estou falando, é tudo a igreja que ensina. Então simplesmente reuniu-se lá um colégio de cardeais excomungados, que não são cardeais nem aqui nem em Marte, e aí simplesmente nomearam um Prevost como Papa, que também não é Papa, tudo falso. Para a nossa igreja não é nada verdadeiro. E fizeram aquela mídia do cara como se fosse conservador, e eu estou sabendo que não é, porque simplesmente que uma pessoa que é homem de confiança de Jorge Mário Bergoglio não pode ser uma pessoa verdadeiramente católica, tem que ser bergogliano. Excomungado também, conservador, vírgula. É claro que é comunista, é claro que é de esquerda, é claro que é da maçonaria eclesiástica, senão não chegava lá. E aí então, meus irmãos, colocaram a mídia como um rolo compressor em cima de todo mundo, mas não conseguiram sucesso, porque as pessoas começaram a não aceitar. Veio o Espírito Santo e mostrou para tanta gente que esse daí não é Papa, e muita gente não aceitou, nós inclusive também não. Muito bem, aí vamos ver do passado desse homem. Primeiro que quando ele era bispo, teve escândalos sexuais na diocese dele, e ele simplesmente não fez devidamente a investigação que tinha que ser feita. Então não foi punido quem tinha que ser punido, o padre lá em questão.
Criticaram tanto Bento XVI sobre isso, que ele nunca fez, ele não era culpado. Esse que é culpado, a mídia não fala nada, passa a mão na cabeça. Para não dizer que ninguém fala nada, o Washington Post saiu com uma matéria falando a respeito disso muito por cima, mas não malhando igual faziam com Bento XVI, que por sinal não tinha feito nada errado. A história do Bento XVI é outra. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, os escândalos desse homem não têm fim. Os bispos que ele continua colocando na Europa são um escândalo atrás do outro. São todos padres que apoiam a agenda de Jorge Mário Bergoglio. O bergolianismo, são bergolianos excomungados, são colocados como bispos. Apoiam tudo que Jorge Mário Bergoglio disse, ponto final, acabou. Disse, fez, estamos juntos e vamos terminar a obra de Jorge Mário Bergoglio. Já teve aí bispos que saíram da Europa dizendo que aí o tal de Prevost, que é conhecido aí como Leão Lobo, simplesmente está continuando a obra de Jorge Mário Bergoglio de Francisco. É verdade mesmo, é isso mesmo que ele está fazendo, isso é verdade. Muito bem, meus irmãos, então as pessoas que ele está colocando, as pessoas que ele está se cercando, colocando como bispos por aí, são pessoas com ideias comunistas, são pessoas com ideias contrárias à igreja. Totalmente contrárias à igreja em tudo que você possa pensar que já foi divulgado que é contrário à igreja. União homoafetiva, desculpa, mas é contrário à igreja. Não interessa a minha posição nem a sua, a igreja não aceita fim de papo. Além disso, o padre casado, tudo isso é contrário aí à lei da igreja, não pode. Vou começar com diaconisa, não pode também, é a mesma coisa. Deixar leigos aí como párrocos, vai, bergolianos, falam de mim agora. Só que eu fui colocado aqui por Jesus, falei? Colocar leigos como padres aí, responsáveis da igreja, assim, tomando conta e celebrando a missa. Aqui a gente não celebra nada de missa, não. É celebração litúrgica igual a igreja permite, só o que a igreja permite. Mas estão colocando padres aí sim no lugar, ou melhor, estão colocando leigos aí sim no lugar de padres. Isso já acontece na Europa, vai chegar aqui no Brasil também. Eu quero ver a cara desses bergolianos. Espera para ver, para você rir da cara dos bergolianos que falam para você contra mim e contra você. Espera. Isso aí agora você vai rir do quê? Porque agora tem leigo lá, o casalzinho do leigo lá celebrando a missa lá, o padre não vem mais, entre aspas, o padre, e agora você vai rir do quê? O hiena. Não fizeram isso no Brasil ainda, porque tem eu aqui, tem nós aqui com a paróquia Sagrada Face de Tours. Então o medo é grande. Porque aí vão assinar embaixo que eu estou certo. E pensa que ele não lê jornal internacional e não sabe o que está acontecendo. Esse Prevost, então, os bispos todos de Jorge Mário Bergoglio, foi ele que simplesmente aí aprovou. E agora, os que ele está aprovando também como Papa, entre aspas, simplesmente, que também não são bispos, simplesmente são assim super polêmicos, que aprovam ideias super polêmicas, como por exemplo o casamento homoafetivo, que eu não vou entrar em questão aqui, mas a igreja não aceita. Pronto, acabou. Interessa para nós o que a igreja diz que pode e o que não pode. A gente obedece a Deus, a Santa Igreja. E se eu for preso por isso, eu vou preso por causa de Jesus, porque eu estou falando aquilo que a Santa Igreja diz. Não tem preconceito nenhum com nada, tem a verdade que a igreja nos ensina. E a verdade não é viável, não é aprovado, não é possível isso na igreja. Simplesmente isso. Além disso, nós temos aí também as mulheres padras, que esse pessoal quer colocar de qualquer jeito, começando com diaconisa. E também colocando aí, justamente, também padres casados. E aí, como muitos padres são homossexuais, eles brigam tanto para casar, você já imaginou, eles estão brigando para casar e estão brigando pelo casamento homoafetivo. Portanto, você já sabe o que vai acontecer, eles vão levar aí o parceiro deles para o altar. Na igreja deles pode ser possível, na igreja católica apostólica romana não é permitido pela teologia, pronto. Me processem e me prendam, eu estou falando a verdade. Me façam mesmo mártir mais do que eu já sou, porque a verdade é essa. E na Europa as pessoas têm o direito de falar essas coisas. Aqui no Brasil a gente tem que ficar entre dedos, não pode falar muita coisa, porque senão vai preso. Olha a ditadura que a gente vive, depois dizem que é democracia. É simplesmente que a Santa Igreja diz o que a nossa fé diz, e tem que obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. Então, simplesmente isso. O que a igreja diz é isso, a verdadeira é isso. Agora, o que a falsa igreja diz é outra coisa. Lá a gente não manda. Mas na igreja verdadeira aí é diferente, aí manda a igreja verdadeira, a sã doutrina da Santa Igreja nós respeitamos. Então, meus irmãos, é isso, a destruição da igreja total, mas isso não é suficiente, eles têm que atacar Nossa Senhora também, hereges, apóstatas, cismáticos, invasores de igreja, clero falso.
Tem que atacar também a nossa igreja, claro, e tenho certeza que os padres mintos da vida já estão defendendo o Prevost nessa altura do campeonato. Eu nem preciso de olhar o site deles, ou se não estavam, depois desse vídeo vão defender. Ah, sim, agora eles fazem diferente, eles põem leigo para bater no professor Emílio. Leigos xaropes vendidos, não é possível. Ou vocês são ignorantes na fé, ou vocês são vendidos para a igreja falsa. Nos dois casos, devia calar a boca, se converter e não falar besteira e estudar primeiro antes de falar bobagem. Tá certo? Que a gente aqui incomoda mesmo. Teve um padre minto aí que disse que era para eu estudar. Não, eu não vou estudar o que você estuda, teologia do inferno, seu palhaço! Herege! Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Vamos defender a nossa fé, vamos defender Nossa Senhora. Vai ficar mais difícil agora. Porque agora vai ter gente xarope de seita falando para você, até você é papa. Falou, você não é papa, ele está excomungado e você não está por dentro, você não sabe de nada. É por isso que você está na seita e não está na igreja verdadeira, entendeu? Por que eu estou na igreja verdadeira? Porque que nós somos remanescentes da igreja? Porque para nós o Senhor mostra essas coisas e para a sua seita não mostra. Não deixa não. Não vamos deixar não, vamos sair assim por cima. Porque Nossa Senhora é nossa mãe, mãe de Deus e nossa, sim, ela é nossa corredentora, sim, ela é medianeira de todas as graças. Agora, é claro, uma coisa tem que ser dita, deles ela não é corredentora e nem medianeira de todas as graças, não, é isso mesmo, para vocês não, hereges, condenados ao inferno, filhotes de Satanás sobre o mundo, já cederam o corpo para o diabo também, igual estão as profecias dos últimos tempos que nós estamos. Bom, deve ter gente que cedeu, porque não é possível as coisas que eles fazem. Teve um indivíduo aí que fez Halloween lá na Europa, um bispo que abriu a igreja para o pessoal tudo fantasiado com essas coisas horrorosas e disse, isso aqui é melhor que Halloween, tem foto dele na internet. Não falam isso para vocês? Cadê o pessoal que posa de defensor da igreja aqui no Brasil? Cadê o pessoal que posa, os leigos que posam de defensores da igreja, enroladores que falam só uma coisinha ou outra para aí dizer que eles são de confiança? Quero ver falar que Jorge Mário Bergoglio não era papa, igual eu falo. Quero ver dizer que também Prevost nunca foi papa e nunca vai ser, e os escândalos dele. Porque ao invés de gastar a caneta para simplesmente revogar as heresias de Jorge Mário Bergoglio, ele está criando novas e continuando na heresia. Então vamos fazer reparação a Nossa Senhora. Vamos rezar muito por Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa. Ela não merece isso. E ela é sim nossa corredentora. Na igreja verdadeira ela sempre foi medianeira, sempre foi corredentora e vai continuar sendo. Quem não aceita Nossa Senhora como mãe, quem não aceita Nossa Senhora como corredentora e como medianeira de todas as graças, feliz inferno para vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na hora do julgamento, Nossa Senhora vai estar lá. Ela pode ser advogada de defesa dos que são fiéis, mas dos que são infiéis, ela também vai condenar, ela também vai ser advogada de acusação. Ela também vai falar para Jesus, esse daí me perseguia, esse daí acabou com o meu nome, esse aí também era infiel e levou um monte para o erro, milhares de pessoas para o erro junto com ele. Vai testemunhar contra. E depois de um testemunho desse, o demônio não precisa nem falar mais nada. Eu ia falar um monte de coisa. Até uma lista que a senhora acabou com a minha performance. Eu ia ficar meia hora falando aqui os pecados dele, mas tudo bem, vamos embora para o inferno. Não economizar tempo e leva o cara para o inferno. É isso que vai acontecer. Feliz inferno para essa gente que não acredita que tem inferno, não acredita que tem consequência. Como é que pode, né? A igreja bergoliana não acredita em inferno, não acredita em juízo, não acredita em Nossa Senhora. Feliz inferno para vocês, com mãe terra e tudo. Agora é a hora. Agora é a hora da prova dos 9, como se falava antigamente. Agora não tem como ficar de lado. Agora o youtuber ou ele defende Nossa Senhora na internet, ou ele é um safado que está mancomunado com essa gente, vai saber se não está recebendo para fazer o papel aqui de pelego. Pelego, sabe o que é pelego? Os sindicatos falavam disso na década de 70. Pelego é assim, aquele negócio que coloca no cavalo para botar a sela em cima para ficar maciozinho e o cavalo não perceber que está sendo montado. Vendidos. Ou o indivíduo é ignorante, não conhece a fé, então devia fechar o canal e estudar. Vem aqui estudar primeiro para aprender a verdadeira igreja. Ou então está vendido para essa gente. Não tem meio termo. Qual é a outra explicação? Eu não estou encontrando. Estava quieto, né? Estava quieto, falando da igreja verdadeira, falando das profecias. Tá? Tem que provocar, né? Até a gente reagir, não é mesmo? Que porcaria, né?
A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação e vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente.